Voltando com o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. Nossa intenção é que você se apaixone por este livro maravilhoso. Se apaixone e busque a alimentação diária através da sua leitura e do seu estudo. Bom, nós estamos entrando agora no capítulo 3. O capítulo 3 vai trazer à tona, não é, o primeiro juiz, Otoniel, sobrinho de Calebe, valente, guerreiro, casou-se com a filha, a Axa, filha de Calebe, e tinham uma área, inclusive, onde havia água, né, fontes de águas. Aqui o título que eu dei, Armas da Nossa Guerra. Quais são as armas da sua guerra? Quais são as armas da sua guerra espiritual? Pensa um pouquinho, quais são? Ir à igreja, tá? Isso é muito bom, mas não é suficiente. Não é suficiente. Fazer o bem para o próximo, isso é ótimo, mas também não é suficiente. Você nunca pode deixar a palavra de Deus de lado. Ela tem que ser sua companheira. A palavra de Deus tem que ser sua amiga. Tem que ser o tudo na sua vida. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Perfeita palavra de Deus. Bom, então, aqui os povos pagãos no meio de Israel. Que coisa tremenda, né? São estas as nações que o Senhor deixou, verso 1, para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, o pessoal que não sabia de nada, era para provar aqueles que conheciam Israel. Ele pôs à prova 5 príncipes dos filisteus, os cananeus, sidônios, heveus, não é? Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram as suas... Olha, triste verso. Tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto. Triste. Rendiam culto aos seus deuses. Eita, mas que coisa, hein? Se afasta da Bíblia, se afasta de Deus, parece que o caminho fica lindo. Se afasta de Deus, não quero regras, muita gente não diz assim, não quero regras na minha vida, é muita imposição. Vai viver sem regras onde? Na Lua. Todo lugar aqui tem regras. Regras para entrar, para sair, para estacionar, regras para andar na cidade, com o carro, na estrada, alombadas que diminuem a velocidade, regras. Você tem que pagar o IPVA do carro, regras, imposto para você circular no país, na cidade, no governo, no estado. Regras, há muitas regras. Agora só podem tomar a vacina, a 4ª vacina, pessoas com X idade até tal, ou mais novos que tenham lá qualquer distúrbio, alguma coisa assim. Regras, são regras. São regras. Essa caneca é da Novo Tempo. Essa caneca aqui não é minha, é da Novo Tempo. Eu tenho uma igual. Mas eu não posso levar essa caneca para casa. Não posso, ela não é minha. São regras. Agora, a água eu posso beber, ela veio para mim. Você entende? Regras, não dá para viver sem regras. Pessoas que querem viver sem regras, deviam ir para a Lua. Aqui tem regras. Então tomaram suas filhas e deram as suas próprias. E rendiam culto aos seus deuses. Isto daqui é muito triste, casamentos mistos. Onde vão nos levar os casamentos mistos? Uma pessoa que quer servir a Deus, casamento misto. Por que eu vou entrar nesse caminho? Mas é uma boa pessoa, ok. Não tem ninguém, ok. Mas há consequências, há consequências. Aqui consequências seríssimas e também na vida.
Bom, aí Otoniel livra os israelitas do poder de Cusã Risataim. Ele ficou 8 anos, era o rei da Mesopotâmia, ficou 8 anos subjugando o povo de Israel. Aí o povo clamou, mas olha o verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor, se esquecer, e renderam culto aos balaíns e postes ídolos, a mesma coisa. O poste ídolo, ele representava uma figura de uma genitália masculina. Não tinha nada sem sentido ali no culto a Baal. Eles iam desenhando os deuses, mas era uma visão dessa genitália masculina. Era bem sério, né? Então a ira do Senhor se acendeu, esse Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a esse rei por 8 anos. Clamaram ao Senhor, verso 9, aí vai virar esse efeito sanfona, lembra que eu falei? O efeito sanfona, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Eles começam a adorar a Deus, daqui a pouco eles estão sacrificando seus filhos a Deus, aos deuses, e fizeram isso. Não está relatado aqui, mas eles fizeram isso. Porque era o culto. Moloque e outros deuses mais, cada um mais doido que o outro. Otoniel, filho de Kenaz, que esse era irmão de Caleb, ele era sobrinho de Caleb. Eles clamaram, né, e o Senhor lhe suscitou um libertador, que era Otoniel, o primeiro juiz. Julgou Israel, saiu a peleja e prevaleceu contra o rei da Mesopotâmia. A terra ficou em paz depois desta guerra, ele libertar o seu povo, ficou em paz 40 anos. 40 anos. Tranquilo. Olha aqui, verso 13, aí vem uma tristeza só. Tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. Olha os Moabitas aparecendo aqui de novo. Moabe, contra Israel. Portanto, fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, feriu Israel, e apoderando-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. O primeiro aqui por 8 anos, aqui por 18 anos. Foram servos. Aqui tem um capítulo sobre uma estratégia eficaz. Este rei, que os rei dos Moabitas, o Eglon, ele tem aqui agora uma passagem, né? Eude, o acento meu está no U aqui, filho de Israel, israelita, canhoto, diz aqui no verso 15, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então ele foi e levou os seus tributos até o rei Eglon. Mas ele tinha uma vírgulazinha aqui. O que aconteceu? Ele fez para si um punhal com 2 gumes, corte dos 2 lados, um punhal. E entrou com um punhal para deixar os tributos. Cingiu-se debaixo das suas vestes, diz aqui do lado direito. Então então levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E Eglon era um homem gordo. Quando a Bíblia fala aqui que era gordo, era muito obeso mesmo, era bem obeso. Não fazia nada além de comer, né? Tendo entregue o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela, porém voltou. Eude volta e diz que queria falar em segredo com o rei. O rei aceita falar em segredo com ele. Todos saíram dali.
E ele cravou esse punhal no lado direito, puxou o punhal do lado direito e o cravou no ventre do rei Eglon e o enfiou até a lâmina. Depois ele passou pelo vestíbulo, trancou a porta, as pessoas pensavam que ele estava no banheiro, que o rei estava no banheiro, não vamos atrapalhá-lo. Eude escapou e os moabitas ficaram sem o seu rei. Naquele dia, 10.000 moabitas, homens robustos e valentes, olha o que diz aqui, no verso 29, homens robustos e valentes, e não escapou senão sequer nenhum. Então nós ouvimos aqui 2 vezes que o povo adorava outros deuses, foram parar debaixo de reis, o rei da Mesopotâmia, aqui o rei dos Amonitas, e esse rei, né, o Eglon, né, era mau, desculpe, dos Moabitas, estava olhando aqui para ver se eu tinha me confundi mesmo, dos Moabitas, ficaram 18 anos sobre este reinado, 18 anos. E agora Eude os liberta, 10.000 morreram, ninguém foi poupado. E eles ficaram, sabe quantos anos em paz? 80. Ficaram 80 anos em paz, significava que eles ficaram na ligação com Deus. Né? Ficaram na ligação com Deus. E fala de um outro Sangar. Eu preguei outro dia sobre esse Sangar, muito interessante. Só tem esse verso aqui na Bíblia. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, um chicote. E também ele libertou Israel. Não cremos que ele fez isso de uma vez. 600 homens, ele vai pegando aguilhada em todo mundo, mas que durante algum período ele matou 600 homens para dar a liberdade para Israel. É um outro homem que se levanta aqui, um outro juiz que se levanta. Você percebe que agora vem esse efeito sanfona. O pessoal peca, adora outros deuses, ficam debaixo de um reino. Durante um tempo, 8 anos no primeiro, 18 no segundo, clama ao Senhor, o Senhor chama um juiz, os liberta. Eles vivem aí 40, 80 anos. Tudo bem, mas depois caem de novo. E aí suscitam um juiz. O juiz vem, os liberta. Isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Se acostumaram, né? Acabaram se acostumando. Deus tem um propósito para o seu povo. Hoje nós somos o povo de Deus. Tem um propósito para cada pessoa. Para cada lugar, para cada necessidade, ele tem um propósito. O propósito final dele é levar todos os seus filhos para o reino, voltar para essa terra, renová-la e nos colocar aqui para morar de novo. Mas agora com uma terra que não há espinhos e cardos, não há choro, não há dor, não há lágrima, não haverá, numa terra que não haverá. Então o capítulo 3 vem dando esta pegada, as armas da nossa guerra. Tem lá o punhal de Eude, a estratégia também de Otoniel para tirar o povo que estava debaixo do rei da Mesopotâmia. Quais são as nossas armas? Né? Pergunto de novo, quais são as suas armas para a guerra espiritual? Palavra de Deus no coração. Mas coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o grande segredo. Vamos orar? Pai querido, nesse livro de histórias, mas com aplicações para a nossa vida, nós queremos render um tributo ao Senhor e dizer que nos sentimos muito pequenos diante desta responsabilidade de conhecer e propagar a tua palavra. Queres abençoar aqueles que estão em necessidade, seja ela qual for. Que o Senhor nos dê a bênção de termos a direção, a palavra todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.